Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Pai amado, nós apresentamos aqui o teu precioso filho, o supervisor Paulo Roberto. Pedimos, Senhor, que esvazie ele dele mesmo, Senhor, que ele não pregue nada de si, nada do seu eu, mas que o Espírito Santo possa, Senhor, utilizar ele como um vaso vazio, Senhor, para trazer a palavra que nós somos totalmente dependentes. Nós somos totalmente, Senhor, abertos e dependentes da tua perfeita palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que esta palavra que vai ser ministrada encha os nossos corações, nos alimente e traga, Senhor, a perfeita porção para o dia de hoje, para que nós possamos nos preparar, amar as almas e levar este evangelho para muitos mais que necessitam. Pedimos e já lhe agradecemos pelo poder do nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Está com a palavra o nosso honrado supervisor Paulo Roberto. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Amados, eu creio que o Senhor, durante todo o começo do culto, o Senhor já deu uma introdução, amém? Para aquilo que nós vamos tratar hoje, compartilhar com os amados. E eu creio que será a bênção da parte do Senhor para todos nós, amém? Aleluia. O Senhor já nos deu uma grande introdução. E hoje a gente vai falar, amados, o tema dessa mensagem é uma escolha que agrada a Deus. Aleluia. A nossa vida, amado, é pautado por escolha. Ela é determinada por escolhas. O propósito da nossa vida nessa terra é determinado por escolhas. O propósito e a nossa eternidade é determinada por escolhas. Amém? E para que isso dê certo, amados, essa escolha tem que ser uma escolha que agrada ao Senhor. Amém? Eu posso falar como Judas escreveu em sua carta. Ele ansiava escrever algo sobre a salvação comum, compartilhar algo sobre a salvação comum, mas ele decidiu escrever pela fé, para as pessoas batalharem pela fé. E quando nós falamos de propósito de vida, como já foi falado durante todo o culto, isso necessita de fé. Amém? Foi falado aqui pelo nosso precioso arcebispo. A vida cristã é algo sério. Amém? E precisa de fé. Então eu peço a ajuda do Senhor, que Ele me ajude a compartilhar com os amados essa mensagem. Amém? Eu quero que os amados desde já abram no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando nós olhamos para esse tempo, amados, no cenário da igreja, no cenário mundial, global, é o que está sendo tratado no alerta global. E quando você que é cristão, você olha para esse tempo, e você vê que já não há mais tempo. Amém? E dentro desse contexto, amados, há algo muito sério que refere a mim e a sua eternidade. O servir a Deus, amados, Deus nos salvou para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar do inferno, para nos fazer participantes dos benefícios da salvação e para também ser participante da grande promessa que está prestes a ser revelada, que é a vida eterna. Estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Mas a salvação, o Senhor te salvou para algo ainda maior. Para o trabalho, para o serviço seu no reino de Deus. Amém? E isso, amados, é muito sério. Dentro do contexto da salvação que Deus nos deu, o servir a Deus é algo muito sério. Ele pode determinar a sua eternidade. Eu vou repetir. O serviço seu a Deus, dentro do reino de Deus, pode determinar a sua eternidade. Isso é algo muito sério. Amém? Quando nós vemos no livro de Mateus, que é um livro cronológico, o Senhor quando passa agora, quando ele segue para Jerusalém,
sentido a sua morte, sentido o seu sacrifício, ele muda agora os seus ensinamentos e ele começa a focar agora nesse tempo, na igreja. Amém? E ele fala muito do serviço ao Senhor. Ele fala da palavra dos talentos, onde ele deu talentos para cada um, segundo a capacidade que ele mesmo definiu para cada um de nós. E aqui o que está valendo não é se um tem mais ou menos capacidade. Isso não é o que importa. O que importa é que Deus determinou e chamou você para servir. Aleluia. Amém? E quando ele fala do juízo, das consequências, quando ele termina aquele trabalho, ele chama todos os três, e o primeiro e o segundo, que ele deu 5 e 2 talentos, e eles trabalharam e multiplicaram aqueles talentos. O Senhor, parabéns. Ele recebe, ele agradece, e ele dá a eternidade para aqueles homens, para aqueles servos. Mas para aquele que escondeu o seu talento, amados, e ali, eu não sei se os amados já prestaram atenção naquele texto, mas eu fiquei em choque. Porque ele fala assim, aquele homem, não, Senhor, eu tive medo, então eu escondi na terra. Ele fala, por que você fez isso, servo mau? Por que você fez isso? E quando ele julga aquele homem, amados, nós vemos a seriedade de Deus. Ele fala assim, amarra os pés e as mãos e o lança nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, se o Senhor falar assim, joga eles nas trevas exteriores, seria terrível. Mas ele fala assim, amarra os pés e as mãos. Você consegue ver o rigor maior nesse detalhe? Amarra os pés e as mãos e lança. Não foi simplesmente lançado. Aleluia. Isso, amados, mostra a severidade e o rigor que Deus tem para com o serviço do Senhor. Quando nós vamos na última parábola, no último ensino, Mateus 25, depois dele falar das 10 virgens, e ele fala assim, para aqueles 2 servos, aqueles 2 povos, e primeiro ele elogia um, vinde bendito do meu Pai. Porque tive fome, me deste comer, estava doente, fosse me visitar. E eles falam, mas Senhor, quando nós te vimos assim e fizemos isso para o Senhor? Ele fala assim, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. E de igual forma, ele fala assim, se afasta de mim, servo mau. Porque tive fome e não me deste de comer. Estava doente, não fosse visitar, estava preso e não fosse me ver. E eles perguntam a mesma coisa, Senhor, mas quando te vimos assim, preso, com fome, doente, ele fala, quando vocês deixassem de fazer a um desses meus pequeninos, deixassem de fazer a mim. Essa foi o último ensino do Senhor. Aleluia. Então o serviço do Senhor, amado, é muito sério. Aleluia. E a gente vai falar disso. Porque tudo começa, amados, numa escolha. Aleluia. O propósito pelo qual você vai viver a sua vida. Se você vai viver a sua vida para si, pelos seus propósitos, ou se você vai viver a sua vida pelos propósitos de Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 em diante diz: Adão coabitou com Eva, sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Em outras versões está varão. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Olha só, amados, escolhas. O profeta do Senhor, ele sempre fala, a sua escolha vai determinar a sua eternidade. Olha só, verso 2. Continuando a parte B. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor da terra. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém,
trouxe as partes gordas das primícias das crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Vou falar que nem um arcebispo. Repita comigo essa parte. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas a Caim rejeitou. Aleluia. Continuando. Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Preste atenção nesse detalhe, verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se fizeres o bem, acaso não será aceito? Olha o arrependimento aqui, amém? A mensagem do arrependimento está aqui. Olha o que o Senhor fez. Ele já tinha rejeitado, amém? Caim ficou furioso. E o Senhor questionou Caim: por que você está dessa forma? Se você não fizeres bem, acaso você não será aceito? Aleluia. Essa é uma palavra de esperança, amém? Mostra a misericórdia do Senhor. Mas, terminando esse texto. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo. Você deve dominá-lo. Amém? Uma escolha, amados. Talvez eu e você tomamos escolhas na nossa vida sem pensar ou sem conectar as suas escolhas à sua eternidade e o propósito de Deus. Na sua vida em particular, não na vida do seu irmão, na sua vida. Sem saber que a sua escolha está determinando a sua eternidade. A escolha de Abel, e a gente vai entender isso durante os textos. Quando a palavra de Deus fala que Abel tornou-se pastor de ovelhas. Essa foi uma escolha, amém? Enquanto Caim se tornou agricultor da terra. Isso tem muito significado, amado, porque ele está falando dessa terra. Agricultor é aquele que ara a terra, que mexe com a terra. Ele está falando da nossa vida. De uma escolha de vida. Aleluias. E para a gente entender melhor essa escolha, e por que Deus se agradou da escolha de Abel, vamos para 1 Samuel, capítulo 17. Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 em diante. Aleluia. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo... Peguem isso. Aleluia. Que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aleluia. E quando os anjos os deixaram e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que acontece, e o que o Senhor nos deu a conhecer.
Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram, aleluia, a todos os que lhe fora contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Aleluia. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Por quê, amados? No cumprimento da maior promessa, aquela que foi feita lá no jardim, depois da queda. Porque essa revelação do cumprimento dessa promessa foi feito a simples pastores e não aos sacerdotes, aos fariseus e aos escribas que estavam em Jerusalém. NVI. NVI. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor não revelou? Porque quando os magos vão até Herodes e perguntam acerca do rei, do nascimento do rei, Herodes vai até os fariseus. E eles sabiam, não, vai nascer em Belém. Mas por que Deus não revelou a eles? Esse não foi um evento comum e nem um evento qualquer. Esse evento mudou toda a terra. Por quê? Quem eram esses pastores? Quem eram esses simples pastores? Aleluia. E isso, amados, foi o que mudou a minha vida. Quando eu fui designado a ser um pastor do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Aleluia. Eu quero que o Senhor me ajude para que os amados também compreendam isso. Porque foi falado de uma escolha que agrada a Deus. Não tirei isso da sua mente, amém? Esse é o foco. E tudo tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. E isso foi o que mudou quando eu ouvi uma mensagem muito antiga do profeta do Senhor. Uma mensagem de Natal, amém? E ele trouxe isso. E ali mudou minha vida. E ele fala quem eram esses pastores. Por que Deus revelou isso a eles, essa grandiosidade a eles. Ele começa a falar que aqueles pastores, hoje nós podemos falar que eram nômades, né? Quem é uma pessoa nômade? Daquele que não tem casa, não tem nada próprio, ele vive, né? Ali o único propósito dele é cuidar, ele não tem casa, ele não tem, vive em tendas, não tem nada. Amém? E esses pastores, a missão da vida deles, repita comigo, a missão da vida deles era cuidar daquelas ovelhas. Aquela parte de Belém, que fica ao sul de Israel, é uma cidade desértica. Então você imagina você cuidar de ovelhas nessa situação. Amados, eles doavam a vida deles inteira com esse propósito. Cuidar dessas ovelhas. Eles andavam quilômetros e quilômetros procurando água. E não era qualquer água. Era uma água boa, uma água limpa. Então eles iam procurar, experimentavam a água para ver se aquela água de fato era boa. Eles andavam quilômetros e quilômetros para achar um pasto. E eles, antes de colocar as ovelhas lá, eles iam e faziam uma varredura no pasto. Para ver se tinha tocas de cobras, de aranha. Eles olhavam ao redor se tinha montes que podia ser da onde vinha lobos, coiotes, animais selvagens. Eles analisavam todo aquele lugar antes dele colocar as ovelhas lá. Eles viam se o pasto era um pasto macio ou se era seco. Aleluia. Antes deles colocarem a ovelha lá. E quando eles viam que estava acabando aquele suprimento, então eles andavam mais quilômetros e quilômetros para procurar outro. Eles, dia e noite. E quando você fala dia e noite numa região desértica, amados, não é como dia e noite aqui.
Os dias são quase 50 graus. E as noites são geladas, às vezes com temperaturas negativas de 0 grau. E eles estavam lá, vigilantes, para ver à noite se vinha algum animal, de dia para elas não ficarem na sombra, ficarem em um lugar adequado. E talvez você pergunte, por que tudo isso? Por que você dedicar uma vida inteira a isso? Por que você sofrer? Porque a vida desses pastores, amados, era uma vida sofrida. É fácil viver nessas condições? Era uma vida sofrida, amados. Eles gastavam a vida deles inteira sofrendo para cuidar de simples ovelhas. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Por que essas ovelhas tinham tanto valor? Porque essas eram as ovelhas que todos os anos, na festa anual do Senhor, eram levadas para ser oferecidas ao Senhor no templo. Aleluias! Aleluias! É por isso, amados, que esses pastores gastavam as suas vidas para cuidar tão bem daquelas ovelhas. Aleluias! Abel se tornou pastor de ovelhas. E ao tempo determinado, ele levou a oferta ao Senhor, das primícias das gorduras do seu rebanho. E o Senhor aceitou a oferta e a Abel. Aleluia. Amados, vai chegar o dia que o Senhor vai prestar conta com cada um de nós, que fomos salvos, a qual Ele resgatou do império das trevas e trouxe para o reino da sua luz. Ele vai prestar conta. A questão é, qual é a escolha que nós fazemos diante disso? E por qual propósito você vive a sua vida? E se nós entendermos isso, isso é o que vai mudar a nossa vida, amém? Aleluia. Abra em 1 Samuel, agora sim, 1 Samuel. 1 Samuel 17, capítulo 17, a partir do verso 1. 1 Samuel 17, a partir do verso 1, a gente vai pular alguns versos, tá bom? Mas eu aviso aqui. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Esdamaim, entre Socó e Azeca. Saul, o rei de Israel, e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. E um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha ele quase 3 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usavam caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E a haste da sua lança era parecida com uma lança de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha, pois, um homem, aleluia, para lutar comigo. Aleluia. Se ele lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um
homem para lutar sozinho comigo. Fale, um homem. Você. Amém? Você. Aleluia. Eu. Um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aleluia. Esse é o contexto dessa batalha. Eu quero que você preste atenção nisso. O contexto dessa batalha, dessa guerra, Golias propôs algo diferente. Não era aquela batalha de guerreiros contra guerreiros, milhares de um lado, milhares de outro, e todos ali se embolam, e quem matar mais ganha. Ele falou assim, não, vamos fazer diferente. Eu tenho 3 metros de altura, sou guerreiro desde a minha juventude, um verdadeiro monstro. Eu vou lutar, o desafio, eu quero um homem para lutar comigo. E quem vencer a batalha, todo o exército, todo o povo será escravo dele. Aleluia. Essa é a batalha cristã. Essa é a vida cristã. Vocês entendem agora o que é? Quando o arcebispo falou que a vida cristã é séria, é isso que ele está falando. Vocês conseguem assimilar isso? Aleluia. Isso é sério, mas. Vamos pular. Vamos para o verso 31. Verso 31 desse mesmo capítulo. Nesse meio, Davi, o pai de Davi, Jessé, manda Davi levar suprimentos para os seus irmãos que estão na batalha. Apavorados, diga de passagem. Amém? Apavorados. E Davi está indo sem saber o que está acontecendo. E quando ele chega próximo, ele vê um alvoroço. Ele começa a perguntar o que está acontecendo. E os homens falam dessa situação. E ele se achega para saber mais. Amém? E ele fala assim, eu vou lutar contra isso. Aleluia. Verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Ele sequer fazia parte do exército. Amém? Ele fala assim, o teu servo irá lutar contra ele. Aleluia. Continuando. Respondeu Saul, você não tem condições. Olha o que Saul falou, amados. Presta atenção. Amém? Presta atenção em cada palavra que o Senhor está falando. Saul respondeu a Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, alguém simples. E ele um guerreiro desde a sua mocidade. Pega, se pudesse, não dá para frisar, não, o verso 34, né? Colocar em vermelho. Olha o que o Senhor fala. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Aleluia. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, uma só, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou os golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Aleluia! Aleluia! Pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará da mão desse filisteu. Olha só, agora, a reação de Saul. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, o Senhor seja com você. Aleluia. Porque Saul mudou de ideia. Entenda, mas a posição de Saul não era fácil. Há um gigante, um monstro, e ele fala assim,
Eu quero um só, uma luta mano a mano. Quem vencer, todo o exército se torna escravo. Mas ser escravo não era uma boa coisa. E agora Saul, que é o rei, que tem a responsabilidade de um povo, de uma nação. Vem um menino simples. Eu vou lutar contra esse filisteu. Diante dessa proposta, quem perder, o outro se torna escravo. Haveria alguma chance, amado, de Davi, de você, como Saul, deixar isso acontecer? Dar a oportunidade para um menino lutar contra o monstro? O que mudou? O que fez Saul, diante disso, falou, vá. O testemunho de um bom pastor. Aleluia. Repita comigo. Um testemunho de um bom pastor. Isso mudou. E fez com que Saul entendesse algo muito maior, amados. Ele entendeu a mensagem. Que a escolha que agrada a Deus. Se alguém viesse falar assim, não, eu cuido de ovelhas, eu vou lutar, você daria crédito? Não. Mas Saul, ele entendeu o que Davi disse com esse testemunho. Está falando de coisas espirituais muito mais altas. Ele sabia que Deus ele é o supremo pastor. Amém? Ele viu que Deus era com aquele jovem, com aquele menino, porque ele tinha um testemunho de um bom pastor. E depois Davi se tornou pastor, amém? Daquelas ovelhas, daquele povo. Aleluia. O testemunho de um bom pastor, amado. O propósito de Deus na sua vida. Davi ele fala assim, quando ele está lutando com Golias, ele fala assim, eu vou contra você, você vem a mim com espadas, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. Aleluia. Isso é tremendo, amados. Davi, ele vivia pelo propósito de Deus. Amém? E por isso ele foi encontrado, mesmo com falhas, ele foi encontrado homem segundo o seu coração. Porque ele vivia, ele entendeu, e ele escolheu, e ele viveu, não por ele, pelo propósito da vida dele, mas pelo propósito de Deus na vida dele. E ele foi encontrado homem segundo o coração de Deus. Aleluias! Amados, isso é tremendo. Quero continuar só para a gente finalizar essa história. Passa para mim no verso 50. Porque aqui vai ter um cumprimento e você vai entender isso. Verso 50 diz: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, uma rocha. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés. Talvez você se lembre desse texto. Pôs os pés, verso 51. Amém? Davi correu e pôs os pés sobre ele. Desembanhou a espada do próprio filisteu e acabou de matá-lo, arrancando a sua cabeça. Qual foi a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15? Aleluia. Amém? Aleluia. Pelo um testemunho de um bom pastor. Amém? Atos capítulo 20, verso 28. Se cumpriu. Amém? E isso pode se cumprir na minha e na sua vida. Isso não tem nada a ver com você ou comigo, mas tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com a vitória de Cristo. Por quê? Porque qual foi a promessa em Isaías 53? Quando o Senhor relata todo o sofrimento de Cristo Jesus na cruz. Ele fala que tudo aquilo tinha um propósito. E esse é o propósito de Deus. E esse é o propósito que tem que permear a minha e a sua vida. Tem que basear a minha e a sua vida. Você e eu temos que viver por esse propósito. Verso 11. Não precisa projetar. Ou se quiser projetar, não sei. Isso, aleluia. Deixa eu ir lá primeiro. Calma aí. Deixa eu só deixar aqui
Isaías 53, verso 11. Eu sei que os amados já estão vendo ali. Essa foi a promessa, esse é o propósito, amém? Isaías 53, verso 11. Se me ver agora. Diz assim. Verso 11. Vou ler do verso 10. Contudo, foi a vontade do Senhor, a vontade de Deus, foi a vontade dele que Cristo passasse por isso, amém? Por quê? Por quê? Porque tinha um propósito. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito da vida dele uma oferta, aleluia, pela culpa, ele verá a sua prole, em outras versões está a sua descendência, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. A morte de Cristo na cruz teve um propósito. O Senhor ele fala assim: se um grão cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, gerará muitos frutos. O propósito de Deus, o propósito de Cristo Jesus foi fazer a vontade de Deus, não foi? Não é isso que ele fala em João? E isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Com a igreja. Com todos aqueles que seriam salvos através da morte de Cristo Jesus. E eu e você que fomos salvos por esse sacrifício, agora temos que viver por ele, pelo propósito dele. Para que se cumpra, e vai se cumprir. Vai se cumprir. A questão é, se você e eu vai participar disso. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É por isso que isso importa e conta tanto na minha e na sua vida, que dizemos que fomos salvos em Cristo Jesus. Aleluia, essa é a gravidade. Amém? Voltando lá para Atos, capítulo 20. Fizemos um parênteses aqui, amém? Atos, capítulo 20, verso 28. Aleluia. Atos, capítulo 20, verso 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Entenda bispo, pastores, todos nós servos, amém? Talvez não se prenda ao título, amém? Cada um de vocês tem um talento, tem uma responsabilidade nesse reino, amém? Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus. Esse é o fruto, amém? Esse é o propósito, aleluia. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e eu faço na mesma qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, da cruz, amém? Aleluia. Nunca tiro isso, irmão. Cruz e o sangue vai ser sempre o centro. Aleluia. Como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre por amor. O que vai fazer a diferença, amados, é por amor. Amém? O segredo aqui, amados, é você fazer isso porque você entendeu o propósito.
Se você entender o propósito, você vai fazer por amor. Amém? Olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão imperecível coroa de glória. Aleluia. Aleluia. João capítulo 21, os amados, os levitas já quiserem se posicionar, a gente já vai estar caminhando para o fim. João, esse quem falou foi Pedro, amém? E em certo momento, o Senhor fala para Pedro que ele iria sofrer muito, iria ser morto. E Pedro fala assim: mestre, eu vou morrer por ti. Isso é muito lindo, amém? Mas Jesus fala assim: você me negará 3 vezes. Aleluia. Ah, mas por muito tempo eu não entendia isso. Pode se posicionar, amém? Eu não entendia isso. Se quiser já fazer um fundinho. Eu não entendia isso. Amém? Por que Jesus falou, você vai me negar? Sendo que Pedro falou, eu vou morrer. Eu vou morrer com você. Eu vou morrer por ti. E Pedro negou 3 vezes. Você é um deles. Pedro, nem conheço. Não sei nem quem é. Aleluia. E Pedro agora vai para Galiléia. E Jesus se apresenta lá depois de ser ressuscitado. E ele chama Pedro em particular. E ele diz assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na verdade, no original grego, essa palavra, quando Pedro fala, ele usa o termo filéu, que não é como nós lemos no português. Na verdade, Pedro fala assim: Senhor, eu apenas gosto do Senhor. E Jesus, ele faz a segunda vez a pergunta: Pedro, tu me amas acima de todas as coisas, com o amor de Deus? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro fala novamente: Senhor, eu apenas gosto do Senhor. Essa é o original grego. Então Pedro, ele baixa, ele fala assim: Pedro, em português está tu me amas, pela 3ª vez. Mas na 3ª vez Jesus está falando assim: Pedro, é isso mesmo? Você apenas gosta de mim? Apacenta minhas ovelhas. E o Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Para nós entendermos isso, a chave está no decorrer disso, naquilo que o Senhor fala depois. Ele fala assim: Pedro, quando tu eras moço, você fazia o que você queria. Não tinha entendimento, não tinha compreendido o propósito. Você até fala, eu te amo, mas na hora H você falhava. Você me negava. Entenda, negar a Cristo, amado, não é falar assim, eu não acredito em Cristo. Quando você nega a obra dele, o propósito dele, você está negando Cristo Jesus. Vou repetir. Quando você nega o propósito pelo qual Cristo morreu por mim e por você, você está negando Jesus. E é aqui que está a seriedade. Mas Jesus fala assim: chegará o tempo, Pedro, em que pegarão as tuas mãos e vão fazer aquilo que você não quer. E o Senhor fala assim: isso simbolizava a morte com que havia de morrer. E Ele está falando, qual é a mensagem? Pedro, quando você falou daquela primeira vez, não, Senhor, eu vou morrer por ti, você sequer entendia o propósito. Foi por isso que você me negou. É por isso que Cristo fala: Pedro, tu me amas com o amor de Deus? Apacenta minhas ovelhas.
você tem que viver pelo meu propósito. É isso que o Senhor está querendo dizer naquele texto. Pedro, você me ama de verdade com o amor de Deus? Apacenta minhas ovelhas. Viva pelo meu propósito. E quando nós vemos no decorrer, Pedro foi esse que escreveu esse último texto que nós acabamos de ler. Cuide das ovelhas, porque ela é do Senhor. Mas cuide porque você ama a Deus. Não por ganância, não por qualquer interesse, mas porque você ama a Deus. Foi por isso que ele escreveu isso. Aleluia. E no final da sua vida, nós conhecemos essa história. Ele foi ser crucificado e falou: não. Me crucifica de cabeça para baixo, eu não sou digno. E ele morreu pela obra de Deus, pelo propósito de Deus. A pergunta para mim e para você, que Cristo está dizendo hoje: você ama a Deus? Apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, vocês amam a Deus? E eu me incluo nisso. Apacenta minhas ovelhas. Você ama a Deus? Apacenta minhas ovelhas. Vocês recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.